Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Olá, irmãos, que a graça do nosso Deus esteja com todos nós, amém?
Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo sobre discipulado na nossa escola bíblica. Nós já estamos tratando desse tema há 2 lições. Hoje chegamos, pela graça de Deus, à lição de número 3. Hoje nós vamos tratar do discipulado na igreja primitiva. Mas antes, quero lembrar os irmãos do desafio que foi feito no final da última lição, de nós discipularmos, cada um discipular ao menos 3 pessoas, né? Orarmos a Deus por 3 nomes para colocarmos a nossa lista de oração e iniciarmos o discipulado. E falando sobre o discipulado, eu quero iniciar, como havia feito nas últimas lições, trazendo mais um testemunho. Hoje o testemunho da vida de John Paton. E a biografia dele diz o seguinte: entre a casa própria em que morava a família dos Paton e a parte que servia de fábrica havia um pequeno aposento. Acerca deste quarto, John Paton escreveu: era o santuário de nossa humilde casa. Várias vezes ao dia, geralmente depois das refeições, o nosso pai entrava nesse quarto e, fechada a porta, orava. Nós, seus filhos, compreendíamos como se fosse por instinto espiritual que se derramavam orações por nós, como fazia na antiguidade o sumo sacerdote. Quando entrava no Santo dos Santos em favor do povo. De vez em quando se ouvia o eco de uma voz em tons de quem suplica pela vida. Passávamos pela porta nas pontinhas dos pés, de modo a não perturbar a santa e íntima conversação. O mundo lá fora não sabia de onde vinha o gozo que brilhava no rosto de nosso pai, mas nós, seus filhos, o sabíamos. Era o reflexo da presença divina, que era sempre uma realidade para ele na vida cotidiana. Nunca espero que, quer num templo, quer nas serras, quer nos vales, sentir Deus mais perto, mais visível, andando e conversando mais intimamente com os homens do que naquela humilde casa coberta de palha. Se por uma catástrofe indizível tudo quanto pertence à religião fosse apagado da memória, minha alma reverteria de novo ao tempo da minha mocidade. Ela fechar-se-ia naquele santuário e, ao ouvir novamente os ecos daquelas súplicas a Deus, lançaria para longe toda dúvida com esse grito vitorioso: meu pai andava com Deus. Por que não posso eu também andar? Então veja a importância do discipulado feito em casa. O pai, como nós havíamos falado na última lição, a respeito de dar o exemplo, a respeito de ensinar, mas viver também aquilo que se ensina, nós vemos esse pai praticando, tendo uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, e isso vai gerar uma forte influência na vida dos seus filhos, né? John Paton, junto com mais 2 irmãos, se tornaram missionários. Mais para frente. Na autobiografia de John Paton, vê-se que as suas lutas diárias eram grandes, mas o que lemos abaixo revela qual a força que operava para que ele sempre avançasse na obra de Deus. Assim diz a autobiografia dele. Antes realizava-se culto doméstico na casa de meus avós somente aos domingos, mas meu pai convenceu primeiro a minha avó a orar, ler um trecho da Bíblia e cantar um hino diariamente, pela manhã e à noite. Depois, todos os membros da família seguiram esse costume. Foi assim que meu pai começou aos 17 anos de idade, o bendito costume de fazer cultos matutinos e vespertinos em casa, costume que observou talvez sem uma única exceção, até se achar no leito de morte com 77 anos de idade. No último dia da sua vida, uma passagem das Escrituras foi lida e ouviu-se sua voz na oração. Nenhum dos filhos se recorda de um só dia que não fosse assim santificado. Muitas vezes havia pressa em atender a um negócio, inúmeras vezes chegavam os amigos, mas nada impedia que nos ajoelhássemos em redor do altar familiar, enquanto o sumo sacerdote, entre aspas, dirigia
as nossas orações a Deus e se oferecia a si mesmo e a seus filhos ao mesmo Senhor. À luz de tal exemplo, era uma bênção, tanto para o próximo como para a nossa família. Muitos anos depois, contaram-me que a mais depravada mulher da vila, uma mulher da rua, declarou que a única coisa que evitou o seu suicídio foi que, numa noite escura, perto da janela da casa de meu pai, ouviu-o implorando no culto doméstico que Deus convertesse o ímpio do erro do seu caminho e o fizesse luzir como uma joia na coroa do Redentor. Vi, disse ela, como eu era um grande peso sobre o coração desse bom homem, e sabia que Deus responderia à sua súplica. Foi por causa dessa certeza que não entrei no inferno e que achei o único Salvador. Por meio desse ocorrido, a mulher foi salva e transformada pela graça divina. Até que ponto fui impressionado nesse tempo pelas orações de meu pai? Não posso dizer, nem ninguém pode compreender. Quando de joelhos, e todos nós ajoelhados em redor dele no culto doméstico, ele derramava toda a sua alma em oração com lágrimas. Não só por todas as necessidades pessoais e domésticas, mas também pela conversão da parte do mundo onde não havia pregadores para servirem a Jesus. Sentíamos na presença do Salvador vivo e chegamos a conhecê-lo e amá-lo como nosso amigo divino. Ao levantarmos-nos da oração, eu costumava olhar para a luz do rosto do meu pai e cobiçava o mesmo espírito. Anelava, em resposta às suas orações, a oportunidade de me preparar e sair, levando o bendito evangelho a uma parte do mundo então sem missionários. Acerca da disciplina do lar, eis o que ele escreveu. Se houvesse algo realmente sério para corrigir, meu pai se retirava primeiramente para o quarto de oração e nós compreendíamos que ele levava o caso a Deus. Essa era a parte mais severa do castigo para mim. Eu estava pronto a encarar qualquer penalidade, mas o que ele fazia penetrava na minha consciência como uma mensagem de Deus. Amávamos ainda mais o nosso pai ao ver o quanto tinha de sofrer para nos castigar, e de fato tinha muito pouco a nos castigar, pois dirigia a todos nós, 11 filhos, muito mais pelo amor do que pelo temor. Por fim, chegou o dia em que John tinha de deixar o lar paterno. Sem o dinheiro para a passagem e com tudo que possuía, inclusive uma Bíblia embrulhada num lenço, saiu a pé para trabalhar e estudar em Glasgow. O pai o acompanhou até uma distância de 9 quilômetros. No último quilômetro, antes de se separarem um do outro, os dois caminhavam sem poder falar uma só palavra, mas o filho sabia pelo movimento dos lábios do pai que este orava em seu coração por ele. Chegando ao lugar combinado, onde se separariam, o pai balbuciou: Deus te abençoe, meu filho. O Deus de teu pai te prospere e te guarde de todo mal. Depois de se abraçarem, o filho saiu correndo, enquanto o pai, em pé, no meio da estrada, imóvel, com o chapéu na mão e lágrimas correndo pelas faces, continuava a orar em seu coração. Alguns anos depois, o filho testificou de que essa cena gravada na sua alma o estimulava como um fogo inextinguível a não desapontar o pai no que esperava dele, seu filho, que seguisse seu bendito exemplo de andar com Deus. Amém, meus irmãos? Mais um testemunho valoroso para a nossa vida cristã. Um testemunho de oração, um testemunho de discipulado e um testemunho de perseverança. Veja a importância do exemplo paterno, como eu havia falado na primeira lição, o exemplo e a influência que os pais têm na educação dos filhos. Eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Seja exemplo para os seus filhos no caminho do Senhor. Imite a Cristo para que os teus filhos possam te imitar. Então, ore, insista em oração. Veja que o pai de John Patton orava pela manhã, pela tarde, pela noite. Ele tinha o seu momento de oração, o seu momento de comunhão com Deus, e ele também tinha o seu momento de oração juntamente com a sua família. Ele
Tanto é que John Paton chama o pai dele de sacerdote do lar. Ele exercia as funções de um sacerdote na casa de John Paton. Então, o discipulado passa por isso também, que nós possamos estar atentos aos nossos lares, para que a partir dos nossos lares nós possamos discipular muitos outros. Amém? Nós vamos então dar início à nossa lição. Como eu havia dito, o tema da lição de hoje é o discipulado na igreja primitiva. Na primeira lição, nós vimos a definição de discipulado, nós procuramos entender o que era o discipulado. Na lição passada, nós tratamos de Jesus como o maior exemplo de discipulador e hoje nós vamos tratar do discipulado na igreja primitiva. E a lição diz assim: a igreja a qual você pertence é uma igreja discipuladora? A nossa igreja tem sido e exercido as funções de um discipulador? E mais que isso, você tem exercido as funções de um discipulador? Você tem vivido aquelas qualidades que nós tratamos na lição passada? Tem seguido aqueles princípios que nós tratamos na lição passada? Você tem se enquadrado no que nós temos estudado? É um tema importante de reflexão. Um dos grandes desafios da atualidade transcende o fator evangelização. Esse desafio tem a ver com o discipulado. Há uma infinidade de pessoas que são alcançadas pela mensagem da palavra via TV, rádio, literaturas, pregações, etc., mas não chegam a se filiar em uma igreja ou não pertencem na igreja que começam a frequentar. E por que tem acontecido essa rotatividade? As pessoas entram numa igreja, quando menos se espera, elas saem dessa igreja, frequentam outra igreja, de outra igreja vão para outra e vão caminhando de igreja em igreja sem, na verdade, nunca pertencer a nenhuma das igrejas. Se tornam itinerantes, né? A lição fala de rotatividade. Por que essa inconstância entre pessoas que desejam viver uma nova vida em Cristo? E a resposta é a ausência do discipulado, porque o discipulado ele gera firmeza, gera certeza, gera relacionamento com a palavra e com Cristo, e não somente com uma igreja. Então veja que essa rotatividade acontece muitas vezes por falta de um relacionamento com o próprio Cristo. As pessoas têm buscado muitas vezes um relacionamento com a igreja, procurando algo para si, algo para se satisfazer, seja um ministério de louvor, seja uma pregação. A pregação desse pastor eu não gosto, aí muda. Esse ministério de louvor eu não gosto, e muda. Aqui tem um irmão que eu não gosto, muda. E o fator principal, que é o relacionamento com Cristo e o aprofundamento na palavra, acaba ficando num segundo plano. Claro que existem situações e situações. Nós estamos falando de um tipo de situação aqui. Existem situações que justificam. Quando, principalmente, uma igreja que você frequenta, que foge às doutrinas bíblicas, foge às escrituras, prega alguma heresia, isso é justificável. Agora, numa igreja que prega a verdade das escrituras, ensina a doutrina, o discipulado, se existe rotatividade nessa igreja, essas pessoas que estão nessa rotatividade precisam meditar nessa palavra. O discipulado cristão é indispensável e a igreja primitiva tem muito a nos ensinar sobre isso. A igreja em Jerusalém teve o seu início com algumas poucas pessoas orando em uma casa. Após o crescimento dessa reunião, dessa igreja, após essa promessa se cumprir, a pequena e acanhada igreja ganhou as ruas. A promessa que eu me refiro aqui é o Espírito Santo. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e o Espírito Santo veio sobre a igreja de Cristo. Então essa igreja ela passa a proclamar o evangelho com intrepidez, tocando os corações. Por quê? Porque eram pessoas que tinham a certeza do relacionamento com Cristo e do aprendizado com Cristo. Eram pessoas que foram discipuladas e que estavam agora discipulando porque elas tinham a certeza da verdade, a certeza daquilo que elas criam. E elas sentiam
tanta certeza que elas tinham em seu coração a necessidade de espalhar essa boa nova, que é o Evangelho, para todas as pessoas. Porque quando nós vivemos, conhecemos e sabemos da verdade do Evangelho, nosso coração anseia em falar sobre esse tema, sobre esse assunto, com diversas pessoas, porque nós não queremos viver aquela verdade, aquela alegria, aquela bem-aventurança somente para nós. Nós queremos que outras pessoas também desfrutem da presença de Cristo, do Evangelho e dessa alegria, dessa bem-aventurança. O número de convertidos aumentava a cada dia. Simultaneamente, havia um trabalho eficiente de discipulado na igreja. Vamos ler Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47, que diz assim. Veja que eu vou destacar algumas palavras importantes. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, o primeiro destaque, perseveravam na doutrina. E o que é doutrina? Doutrina é a palavra que vem do latim doctrina, que significa um conjunto de ensinamentos. Então, perseveravam na doutrina, perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. E é isso que nós devemos fazer, perseverar nos ensinamentos, hoje nos ensinamentos bíblicos. Nós devemos perseverar nos valores bíblicos. Nós devemos perseverar e ter firmeza naquilo que nós aprendemos da parte de Cristo. E também perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, as palavras que eu destaco, mais uma vez, perseveravam na doutrina, perseveravam nos ensinamentos, perseveravam na comunhão entre os irmãos. Por isso aqui a importância da comunhão entre os irmãos, a importância da reunião em igreja, que é um mandamento de Cristo, é um ensinamento de Cristo, que nós devemos estar juntamente com todo o corpo que é a igreja. Perseverar no partir do pão, perseverar em orações. E o texto continua dizendo, em toda a alma havia temor. Como está o temor pelo Senhor? Como nós temos manifestado o temor pelo Senhor? Nós temos vivido esse temor? E todos os que criam estavam juntos. Então veja, comunhão, juntos, tinham tudo em comum, eram unânimes, estavam juntos. Então veja que nós temos aqui pelo menos 5 vezes palavras relacionadas à comunhão. Comunhão, juntos, comum, unânimes e mais uma vez juntos. Veja a ênfase que o texto dá à importância da comunhão entre os irmãos, a importância dos irmãos terem uma vida em conjunto e uma vida em comum também, porque nós partilhamos da mesma fé, partilhamos do mesmo ensinamento, partilhamos do mesmo desejo de levar essa palavra por todo o mundo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. O compromisso com o discipulado na igreja primitiva pode ser visto, por exemplo, na atitude de Filipe para com o oficial etíope, que estava lendo a Escritura, mas não a compreendia por si mesmo. Lá em Atos 8, 26 a 40, diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías.
E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo, Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Veja a importância. Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Veja que esse texto deixa bastante claro tudo que nós tratamos até esse momento nessa lição sobre o discipulado. Nós estamos aqui diante de um discipulado claro. Nós estamos aqui diante de Filipe se dispondo a ensinar, a esclarecer, a tirar uma dúvida através de uma conversa. Conforme nós havíamos falado também na lição passada, a importância do diálogo, a importância de estar disponível e também de conhecer as Escrituras para apresentar aos outros. O texto continua: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então veja que a semente foi plantada na vida desse eunuco, e certamente esse eunuco levou adiante aquela mensagem do evangelho, e outras pessoas conheceram a boa nova através da sua vida. E Filipe ainda continuou caminhando, ensinando, pregando a palavra do Senhor até chegar a Cesareia. E nós precisamos refletir como tem sido a nossa caminhada. A nossa caminhada tem sido uma caminhada de ensino. Veja que o discipulado é algo muito próximo da vida do cristão. O discipulado precisa ser diário, envolve perseverança. Então, o discipulador discipula a todo tempo, em toda oportunidade que Deus lhe dá, o discipulador ensina, prega a palavra do Senhor com intrepidez, com coragem, porque ele sabe que ele está ensinando a verdade. E ele tem no seu coração a alegria de saber que o Espírito Santo do Senhor está com ele, direcionando os seus passos e colocando a palavra na sua boca para falar ao próximo. Mas para que nós tenhamos essa palavra na nossa boca, nós precisamos ter uma vida de oração e intimidade com Deus, ter uma vida de leitura e conhecimento e aprofundamento na palavra de Deus. Sem isso, é impossível. Nós precisamos ter uma vida como nós vimos aqui de Filipe, como eu já afirmei, caminhando e ensinando, indo e falando do Evangelho onde quer que nós estejamos passando, nós precisamos anunciar o Evangelho. E como isso se aplica hoje? Nós encontramos diversas pessoas no nosso dia, hoje menos por causa da pandemia, mas nós vamos ao trabalho, encontramos diversas pessoas, seja no ônibus, seja no caminho pela rua. Nós temos diversos conhecidos, vizinhos, amigos, parentes, filhos, pais, tios, tias, primos, colegas, conhecidos. O mundo está aí sedento pela mensagem do Evangelho, pela mensagem que nós que somos um vaso de barro temos em nosso interior, essa mensagem de ouro, essas palavras de ouro que é o Evangelho,
para ensinar a todas as pessoas. E as pessoas estão sedentas, estão necessitadas do ensino do Evangelho, do ensino das doutrinas bíblicas, da verdade de Cristo que liberta do pecado e da morte eterna. Nós temos a chave e nós precisamos anunciar o Evangelho, discipulando pessoas, ensinando a palavra do nosso Deus. Na igreja primitiva, dava-se grande valor ao discipulado, por isso o seu crescimento foi tão intenso e constante. Com a prática discipuladora da igreja primitiva, nós aprendemos. Nós temos alguns aprendizados. Mas veja o que a lição diz. Na igreja primitiva, dava-se grande valor ao discipulado. Por isso, por esta causa, por esse motivo, o seu crescimento foi tão intenso e consistente. Porque a igreja cresceu por causa do discipulado, por causa da pregação do evangelho puro e simples. O evangelho não precisa de complementação. O evangelho não precisa de firulas, de fogos de artifício. O evangelho puro e simples, pelo Espírito Santo, convence os corações e leva pessoas a uma transformação radical de vida, uma transformação de mente, de comportamento e de estilo de vida. Nós precisamos ter essa clareza nos nossos corações e essa certeza do poder do Evangelho para transformar vidas. E nós temos esse poder pela pregação do Evangelho, através do Espírito Santo que convence os corações. Então, o que nós aprendemos com essa igreja primitiva, discipuladora? Primeiro, nós entendemos a necessidade da perseverança. Perseverar sempre. Essa precisa ser uma constante em nossa vida. O primeiro fator que o texto bíblico em Atos 2:42 evidencia é a necessidade da perseverança. O discipulado requer perseverança, tanto da parte do discipulador, quanto da parte do discipulando, tanto da parte de quem está ensinando, como da parte de quem está aprendendo. A perseverança do pai de John Paton levou todos os seus filhos a Cristo e 3 deles se tornaram missionários e levaram a palavra de Deus a muitos. E veja que John Paton a biografia dele continua, né? É uma biografia muito bonita e extensa. E a biografia dele nos conta que ele conquistou um povo canibal. Ele foi pregar um povo canibal que já tinha devorado, alguns missionários tinham sido devorados por esse povo. Ainda assim ele foi e perseverou, mesmo sabendo do risco que ele corria, e alguns ainda diziam para ele desistir, outros falavam para ele ir pregar em outro lugar e deixar de pregar ali. Ele perseverou na oração, perseverou na sua luta espiritual por aquele povo em oração, perseverou no ensino e ao final ele conseguiu trazer aquele povo para Cristo. E aquele povo foi ensinado, discipulado por John Paton, e aquele povo continuou discipulando e ensinando aos povos vizinhos. Então veja que através da vida de John Paton, todo um povo foi ensinado, foi trazido a verdade do Evangelho, e esse povo continuou ensinando e pregando a verdade do Evangelho a outros povos. Então, John Paton discipulou e os seus discípulos discipularam outros. Muitas igrejas hoje se valem de estratégias de marketing para chamar a atenção e atrair pessoas. Aparentemente funciona, pois muitas delas estão transbordando de gente. Entretanto, nem sempre há um real crescimento. Inúmeras pessoas são atraídas, mas nem todas permanecem. E aqui nós precisamos fazer uma diferenciação. Uma igreja que tem um grande número de pessoas não necessariamente é uma igreja que cresceu. É uma igreja que se tornou numerosa em número de pessoas. Mas uma igreja cresce realmente quando ela cresce com as bases firmadas no Evangelho. Então, número de pessoas não significa crescimento espiritual. Então, nem sempre um crescimento em número de pessoas é um crescimento real. Nós precisamos crescer firmados nas doutrinas bíblicas, nos ensinamentos da palavra. E para isso basta ter a vida de oração, busca de intimidade pelo Senhor e um ensino
forte das Escrituras e da Palavra de Deus. Em diversos casos, são igrejas cheias de pessoas vazias. Boa parte delas, em algum momento, sairá à procura de outras comunidades, pois não há um trabalho consistente de discipulado. Muitas igrejas deixam a pureza da pregação do Evangelho para pregar autoajuda, ou dão total enfoque nas músicas que são cantadas e deixam o mais importante, o mais sublime, que é a palavra de Deus, para segundo plano. Dão mais importância a outros acontecimentos do culto do que as doutrinas e ensinamentos bíblicos. Deixam a palavra em segundo plano. Acontece muita coisa no culto, mas as pessoas não conseguem ouvir 20 minutos da palavra, 20 minutos de aprofundamento nas doutrinas cristãs. E se esquecem que o Evangelho, por causa disso, se esquecem que o Evangelho é simples e o Evangelho basta. A superficialidade está sempre em busca de novas emoções. As pessoas comem, mas não se satisfazem, pois o alimento oferecido não é substancial. Os crentes que vivem nesse contexto se tornam vulneráveis a todo vento de doutrina e, sem perceberem, são explorados pelos seus líderes. Esse é um modelo que não deve ser imitado. O perigo de não conhecer as Escrituras, o perigo de não ler a Bíblia, de não se aprofundar na doutrina, é que todo vento que sopra leva essas pessoas, porque elas não têm a firmeza no Evangelho, nas doutrinas. Então, as heresias, os ensinamentos errados, aquilo que Satanás planta para atrapalhar a igreja, leva essas pessoas por não conhecerem o Evangelho, não conhecerem as doutrinas, não saberem o que pregam as Escrituras. Infelizmente, o mundo tem entrado nas igrejas, e esse é um fato extremamente triste, que merece atenção e profunda oração da igreja, profunda busca a Deus por parte da igreja. Práticas, pensamentos, comportamentos, maneiras de ser mundanas estão sorrateiramente entrando pela porta da frente das igrejas. O temor ao Senhor tem sido enfraquecido justamente pela falta de conhecimento. A Bíblia fala que o povo perece porque não conhece as Escrituras. O temor do Senhor tem sido enfraquecido. Já não se busca ao Senhor como já se buscou. Já não se aceita a disciplina como outrora. Hoje, se alguém é disciplinado, muitas vezes isso gera uma grande confusão. Porque já não se aceita a disciplina, uma disciplina bíblica. Nós estamos falando de disciplina bíblica. Os corações já não estão sensíveis à voz de Deus, porque o homem tem andado longe de Deus. E, infelizmente, no meio cristão, os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, estão andando longe de Deus, sem intimidade com Cristo, sem uma vida de oração, sem uma vida de leitura da palavra de Deus. Muitas vezes o povo que se diz o povo de Deus não conhece o seu Deus, não sabe a razão da sua fé, não conhece as Escrituras e nem as doutrinas bíblicas, infelizmente. E Satanás se utiliza dessa falta de conhecimento para infiltrar falsos ensinamentos e doutrinas duvidosas para fazer pessoas caírem. O Evangelho de Jesus Cristo é simples, mas infelizmente não tem sido pregado, e esse é um fato. Basta olhar aí fora como estão as coisas, como tudo tem acontecido. Infelizmente, muitas vezes até no meio evangélico. Conforme a orientação bíblica, é preciso crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E esse ensinamento não acontece da noite para o dia. É um processo que demanda esforço e tempo, exigindo, portanto, perseverança. Perseverança no ensino das Escrituras. Em Atos 11, 25 e 26, nós vemos o relato acerca do resultado de um discipulado bem feito, a saber, a formação de verdadeiros cristãos. Abre aspas.
E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Um segundo ponto que nós devemos aprender é a doutrina como fator de consolidação. Então veja a importância do ensino da doutrina. Como eu havia dito, doutrina vem do latim doctrina, que significa ensinamento ou conjunto de ensinamentos. Então a doutrina bíblica é o conjunto de ensinamentos bíblicos sobre a salvação, sobre Deus, sobre a Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, as doutrinas que nós vemos lá em Apocalipse também. Hoje, um dos mais graves problemas das igrejas é a fraqueza doutrinária. Boa parte dos crentes não conhece os fundamentos da sua fé. Por isso se deixam enganar, demonstram instabilidade, adotam práticas absurdas e alguns acabam se frustrando tanto que depois acabam abandonando tudo. Porque, na verdade, o objetivo dos falsos ensinamentos, o objetivo das falsas doutrinas por parte de Satanás é justamente fazer com que as pessoas caiam, fazer com que as pessoas se afastem das coisas de Deus. Quando, na verdade, como eu já disse, o Evangelho é puro e simples. E ele traz libertação, paz de coração, gozo, alegria, bem-aventurança. E não pesar, e não dificuldade, e não luta interior. Paulo recomendou aos Colossenses, em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então nós precisamos nos tornar ricos no conhecimento da palavra. Nós precisamos instruir uns aos outros e precisamos também nos aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. E o que é a sabedoria? É o temor do Senhor. A sabedoria é o conhecimento de Cristo. Ter sabedoria é conhecer a Cristo e, mais do que isso, é fazer a sua vontade. Viver de acordo com Cristo e de acordo com a sua vontade. Ao jovem Timóteo, o apóstolo recomendou em 1 Timóteo 4, 6 e 11 a 16. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O discipulado cristão autêntico passa pelo caminho da doutrina. É impossível a existência de uma igreja forte e saudável se não houver investimento sério em discipulado bíblico, bem orientado no aspecto doutrinário. Com a igreja primitiva, aprendemos sobre a perseverança na doutrina. Portanto, nós vemos o quão importante é conhecermos a doutrina e nos dedicarmos a nos aprofundar no conhecimento das doutrinas e também ensinar as doutrinas e a palavra de Deus. Veja que eu trouxe aqui as exigências do discipulado. Isso está lá nos princípios batistas. Você pode acessar o site da Convenção Batista, lá tem os princípios batistas, tem as doutrinas que os batistas creem e as referências textuais também. Ali os irmãos poderão ver as doutrinas e ler na Bíblia todas as referências àquela doutrina. As exigências do discipulado, lá nos princípios batistas, diz o seguinte:
O aprendizado cristão inicia-se com a entrega a Cristo como Senhor. Desenvolve-se à proporção que a pessoa tem comunhão com Cristo e obedece aos seus mandamentos. O discípulo aprende a verdade em Cristo somente por obedecê-la. Essa obediência exige a entrega das ambições e dos propósitos pessoais e a obediência à vontade do Pai. A obediência levou Cristo à cruz e exige de cada discípulo que tome a própria cruz e siga a Cristo. Ao levar a cruz, ou negar-se a si mesmo, expressa-se de muitas maneiras na vida. O levar a cruz, ou negar-se a si mesmo, expressa-se de muitas maneiras na vida do discípulo. Este procurará, primeiro, o reino de Deus. Sua lealdade suprema será a Cristo. Ele será fiel em cumprir o mandamento cristão. Sua vida pessoal manifestará autodisciplina, pureza, integridade e amor cristão em todas as relações que tem com os outros. O discipulado é completo. As exigências do discipulado cristão estão baseadas no reconhecimento da soberania de Cristo. Relacionam-se com a vida em um todo, relacionam-se com a vida em um todo e exigem obediência e devoção completas. Em terceiro lugar, nós aprendemos a comunhão como fator de integração. Deus nos criou para termos comunhão com Ele, mas o pecado nos separou. O texto bíblico informa-nos que os primeiros cristãos diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. No verso 46 e 47. Deus criou a igreja para nosso bem e devemos aprender a viver em união uns com os outros. Precisamos de nossa família. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Cristo. Jesus orou para que todos que o amam fossem perfeitamente unidos em sua comunhão. João 17, 20 e 21 nos ensina o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A escassez de tempo e o corre-corre têm roubado de forma assustadora a experiência da comunhão vinculada ao discipulado. São poucas as pessoas que dispõem de tempo e espaço na sua agenda para se dedicarem ao discipulado. Quase todo mundo está sempre comprometido com muitas atividades. Mal sobra tempo para comparecer às atividades da igreja. Muitos membros não conseguem mais participar dos trabalhos semanais, por exemplo. Se não tomarmos cuidado, faltará tempo para ler a Bíblia, como nós já vemos que tem acontecido, tempo para orar, tempo para encontrar os irmãos, compartilhar as experiências de fé, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Não é difícil constatar que a consequência de tudo isso é um cristianismo cada vez mais individualista e superficial. Num contexto assim, como serão discipulados aqueles que estão chegando e desejam crescer na graça e no conhecimento de Cristo? Veja que nós temos aprendido que Deus nos criou para nos relacionarmos, e nesse relacionamento, enquanto esse relacionamento acontece, nós devemos ensinar, doutrinar, pregar a verdade do Evangelho. Mas sem comunhão, deixamos de nos entender, deixamos de ter coisas em comum e nos tornamos cada vez mais diferentes uns dos outros, porque deixamos de nos ver, deixamos de ter a comunhão, e como se torna um aprendizado superficial, como se deixa a oração e a leitura da palavra de lado, e a leitura da palavra de lado,
torna o conhecimento bíblico superficial, tornando-nos diferentes e distantes e enfraquecendo os nossos laços. É imperativo olhar para a igreja primitiva e redescobrir o valor da comunhão como fator de integração dos novos convertidos. Discipulado é comunhão. Então, nós estamos aprendendo nessas lições valores importantíssimos para o discipulado. Então, veja, vou destacar alguns que já têm sido destacados, mas precisam ser ainda mais destacados. Leitura da palavra de Deus, comunhão com Cristo, vida de oração, vida compatível com os ensinos bíblicos, vida compatível com aquilo que nós temos ensinados e comunhão, mais uma vez, comunhão. Felizmente, muitas igrejas já se conscientizaram de que os pequenos grupos oportunizam a comunhão e o desenvolvimento do discipulado. Eu trago aqui mais um hino. Eu gosto de trazer hinos porque nós aprendemos muito com os hinos que estão no HCC, no Cantor Cristão também. São hinos maravilhosos que nos ensinam valores importantes. E os hinos que eu tenho trazido, eles tratam justamente do discipulado, e eles se encaixam direitinho naquilo que nós temos falado, então é importante trazê-los para nós meditarmos neles. O hino 400 do HCC diz assim: quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é ele meu abrigo quando o tentador vier. Ao sentir-me pressionado por problemas terreais, irritado, enfraquecido em hesitações carnais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. A palavra que ele fala trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Amém? Que esse hino sirva de meditação aos nossos corações. E mais um ensinamento que nós temos aqui: os meios da graça como fatores de alimentação espiritual. Na igreja primitiva tinham lugar central a palavra, a oração e a ceia do Senhor. Veja, lugar central na igreja primitiva: palavra, oração, ceia do Senhor. A palavra, a oração e os sacramentos são canais da graça de Deus ao seu povo. A oração proporciona a experiência da intimidade com Deus. A palavra recebida aperfeiçoa o crente. 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos ensina o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, eu repito várias vezes aqui que nós devemos insistir no conhecimento e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, porque é por meio de sua palavra que ele fala conosco. Ele deixou a sua palavra como um meio de comunicação conosco. Jesus Cristo, o nosso Deus, fala conosco através de sua palavra. Através de sua palavra nós entendemos os seus propósitos para as nossas vidas. Nós podemos tomar decisões de forma mais sábia. Nós podemos fazer escolhas mais sábias para a nossa vida, tendo conhecimento das Escrituras. A igreja primitiva proclamava o evangelho com muita intrepidez. Muitas pessoas eram alcançadas pela pregação, porém a consolidação da fé se dava por meio do discipulado junto à comunidade. Vale ressaltar que o discipulado não era um programa, mas um estilo de vida dos crentes. É o que nós vimos aqui com Filipe. O discipulado fazia parte da vida e do estilo de vida de Filipe.
Veja que ele caminhava, ele ia nas suas viagens pregando, ensinando, porque aquilo já fazia parte do seu dia a dia. Isso precisa fazer parte do nosso estilo de vida, do nosso dia a dia. Nós precisamos ter em nossas mentes as respostas que o mundo demanda. As respostas sobre Jesus Cristo, sobre a vida cristã, aquilo que o mundo está ávido por ouvir, a verdade, a libertação. Nós temos essa resposta e esse caminho nas Escrituras, na palavra de Deus. Cabe a nós que temos a responsabilidade, e essa responsabilidade foi nos dada por Deus, de pregar o Evangelho, discipular, ensinar, chorar, rasgar os nossos corações em oração por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E mais do que isso, conhecer as Escrituras, orar por aqueles que não conhecem a Cristo e ensinar e estarmos preparados para ensinar as Escrituras àqueles que não conhecem a verdade do Evangelho. Nós precisamos ter isso em mente, isso precisa fazer parte de nós, parte de quem nós somos, porque é isso que nós somos, cristãos, discípulos. Somos aqueles que podem ensinar as boas novas. Cabe a nós cumprir esse chamado, que é um chamado de todos e cada um de nós. É nossa responsabilidade. E eu quero deixar aqui, eu vou pedir ao pastor para colocar aí embaixo, se der para colocar, o link da Convenção Batista. E lá tem a nossa declaração doutrinária. E lá tem a declaração doutrinária e as referências bíblicas das doutrinas. Eu quero incentivar o irmão a pesquisar, a ler esses textos bíblicos que estão ali orientados e se aprofundar no entendimento das doutrinas bíblicas que nós precisamos aprender e nos aprofundar cada dia mais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, entendimento e que nós tenhamos intrepidez para ensinar, para discipular e que nós possamos firmar a nossa fé nas Escrituras e que nós possamos nos aprofundar nos ensinamentos da palavra de Deus e para que nós saibamos responder à razão da nossa fé, para que nós possamos expandir o Evangelho e ensinar a todos aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição, se Deus nos permitir.